Olá, nova colaboradora da Medtrauma. É com imensa alegria que nós recebemos você no seu primeiro dia de trabalho aqui na Medtrauma. Inicialmente, nós passamos nesse primeiro dia um plano de integração. Esse plano ele tem o objetivo ali de mostrar um pouquinho mais sobre a nossa história para você, sobre políticas, sobre as condutas permitidas e não permitidas para o colaborador, e também falamos sobre o nosso código de ética. Então é um momento muito importante aí para o seu primeiro dia. Então, fique aqui com a gente para a gente fazer essa nossa integração. A gente gostaria de dar as boas-vindas. A partir de agora, você faz parte da Medtrauma. É com imensa satisfação que te recebemos em nossa equipe e estamos certos que poderemos contar com seu empenho, dedicação e profissionalismo. Aqui nós trazemos uma palavra da nossa direção, da nossa diretoria executiva, para cada colaborador que entra na nossa empresa. Eles recebem essa mensagem através dessa integração, que é: queremos nesse momento dirigir-nos a toda a equipe da Medtrauma com uma importante mensagem. Nós participamos da gestão de uma cadeia de negócios que tem uma responsabilidade muito especial: cuidar da saúde e da vida das pessoas. Nesse contexto, toda a nossa equipe é responsável por garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Prezamos pela ética e pela transparência das informações. Preservamos o nosso meio ambiente e atuamos com responsabilidade social. Por esse motivo, estamos sempre alinhados com os princípios e valores da gestão corporativa de nossa empresa, em especial o respeito à ética e às legislações pertinentes a cada atividade. Então, essa é a mensagem da nossa diretoria. E falando um pouquinho sobre a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Nossa missão é prestar serviços de gestão em saúde de qualidade, oferecendo agilidade e bem-estar aos pacientes. A nossa visão, que a gente quer para o nosso futuro, que a gente almeja aí, é ser referência nacional pelos resultados e qualidade da prestação de serviços. E os nossos valores é a ética, a agilidade, transparência, responsabilidade e a humanização. E bom, primeiramente vamos passar um pouquinho sobre a nossa história, né, como que nós iniciamos. E nós iniciamos lá no ano de 2012, onde os nossos diretores, com uma equipe pequena de médicos e 2 funcionários, iniciaram a empresa Medtrauma em Cuiabá, Mato Grosso. Na época, os nossos serviços eram apenas na área da ortopedia e em poucas unidades de saúde no interior do estado de Mato Grosso. Com o passar dos anos, ampliamos as nossas operações e estrutura para oferecer serviços mais complexos e de diversas especialidades da medicina. Desde então, o acelerado crescimento e desenvolvimento dos serviços fez com que novas empresas surgissem. Atualmente, a Medtrauma conta com uma equipe multidisciplinar e administrativa que, somadas, totalizam cerca de 900 profissionais nas mais diversas áreas e frentes de atendimento. E bom, onde que nós estamos atualmente, em quais estados nós estamos? E hoje nós estamos nos estados do Acre, em Goiás, Mato Grosso do Sul e em Roraima, sendo que as nossas 2 sedes administrativas que prestam aí os serviços administrativos para as nossas unidades, uma delas está em Cuiabá, Mato Grosso, uma sede administrativa, e a outra sede administrativa está em Goiânia, Goiás. Falando sobre os atuais contratos da Medtrauma, as nossas unidades, Medtrauma ela é especializada em atendimento de urgência e emergência em traumatologia e ortopedia, sendo que os contratos ativos dentro da empresa é o Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco, no Acre, o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em Mato Grosso, e o Hospital Geral de Roraima. E bom, quem nós somos afinal? Nós atuamos na gestão de clínicas, policlínicas, hospitais, centro cirúrgico, unidades de terapia intensivas e unidades móveis de saúde. Nossa equipe possui qualificação técnica certificada para garantir o sucesso da execução dos nossos contratos. Somos reconhecidos pelo nosso excelente atendimento, pela redução significativa na fila de cirurgias eletivas, pelo histórico de recuperação de pacientes com Covid acima da média nacional e no controle de infecção hospitalar.
Então nós somos aí reconhecidos por isso. E hoje tornou aí quem nós somos. Algumas informações necessárias. Então agora nós vamos passar por algumas informações mesmo que são muito importantes para o seu início conosco. E nós temos alguns procedimentos internos. Um deles é o crachá. Então, todos os nossos colaboradores, eles recebem o seu crachá assim que eles ingressam. Então, nós solicitamos que esse mesmo crachá ele seja utilizado ali durante toda a sua jornada de trabalho, enquanto você estiver ali em horário, né, de trabalho, e de preferência que esse crachá esteja ali na altura do peito. Outra informação são os nossos equipamentos. Nós disponibilizaremos todos os equipamentos necessários para a execução da sua função. E faltando, né, na ausência ali de algum equipamento ou mau funcionamento de algum equipamento, poderá entrar em contato ali com o time de gestão de pessoas, realmente só entrar em contato com a gente através da sua coordenadora, o seu coordenador, que a gente vai buscar aí o equipamento e fazer com que ele chegue até você, tá bom? Outra informação é o pijama hospitalar. Nos cargos administrativos receberão 2 peças de uniforme e os demais cargos no início do plantão recebem o pijama hospitalar. Algumas informações importantes sobre o horário de trabalho. O horário de trabalho ele é definido conforme acordado no momento da contratação. Ele pode ser alterado de acordo com as necessidades da empresa e conforme determinada a lei. É obrigatório que você cumpra esse horário e também o intervalo para refeição e para descanso. Como que é feito o registro da jornada de trabalho? Nós utilizamos atualmente o sistema RHID para registro do ponto. O colaborador ele deverá registrar os seus horários de entrada e saída. Então, ao entrar na empresa, você registra um ponto. Na saída para o almoço ou descanso, você bate outro ponto, primeiro ponto de saída. Ao retornar, mais um ponto do retorno. E ao você sair, finalizar sua jornada de trabalho, você registra o último ponto de saída. Sobre atestados médicos, faltas e atrasos. Quando o colaborador se ausentar da empresa por motivo de doença, ele deverá informar o seu gestor imediato e logo em seguida disponibilizar o atestado. As faltas e atrasos não justificados serão descontados, podendo impactar ali no seu descanso semanal remunerado. E o que são as faltas que são justificadas e ausências que são legais? 3 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada dependente. 1 dia em caso de falecimento de sogro ou sogra. 3 dias de trabalho consecutivos em virtude de casamento no civil. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. 120 dias consecutivos para afastamento de maternidade. 15 dias de atestado, após isso ocorre o encaminhamento para INSS. 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue. 1 dia a cada 6 meses no caso de internação hospitalar do cônjuge ou filho. Serviço militar, acompanhamento de esposa grávida até 2 dias. Horas de ausência quando solicitado, comparecimento ao juízo. E horas de ausência para realização de vestibular. Referente à folha de pagamento, como que funciona a remuneração? A política de remuneração da empresa, ela prevê que sua realização se dará mediante depósito em conta corrente no banco conveniado, você informa ali no momento da sua admissão, e ele é depositado da seguinte forma: até o 5º dia útil de todo mês é depositado esse salário para você. Um pagamento do salário integral referente aos dias trabalhados no mês, com dedução dos descontos previstos em lei, referentes a convênios ou benefícios. Referente a férias. Após completar 12 meses de trabalho, o colaborador ele terá direito às suas férias, e o período de gozo dessas férias ele deve ser acordado entre o seu gestor, entre você e o seu gestor, com preferência que seja ali atendendo os interesses da empresa. O colaborador ele poderá optar para suas férias as seguintes opções. Ele poderá gozar os 30 dias de férias corridos, tirar 20 dias e vender 10 dias,
fracionar em até 3 períodos, respeitando a regra de um período das férias ter no mínimo 14 dias e que os outros dois tenham no mínimo 5 dias cada um. 13º salário, a primeira parcela é concedida até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Lembrando que para mais dúvidas referente a pagamento, a benefícios, você poderá entrar em contato ali com o seu gestor imediato, com sua coordenadora, para que ela abra um chamado para que a gente tire sua dúvida ou atenda ali a sua solicitação, tá bom? Sobre saúde e segurança do trabalho, nós temos algumas informações a repassar. Então, a Medtrauma ela promove constantemente ações para minimizar e eliminar possíveis riscos referente à saúde e à segurança. A nossa empresa também desenvolve capacitações para que todos entendam e cumpram as políticas e os procedimentos. A adoção do comportamento seguro e o cumprimento das normas e procedimentos de segurança são um dever de todos. Então, o que está incluso ali para a gente garantir a saúde e a segurança dos nossos colaboradores? Primeiramente, os funcionários eles devem conhecer e respeitar essas normas internas de saúde e segurança do trabalho. É de responsabilidade de todos comunicar imediatamente às áreas competentes sobre situações que possam colocar os funcionários em risco. Situações de emergência devem ser conduzidas de maneira responsável e relatadas imediatamente aos gestores. Em circunstâncias de grave risco e iminente, prestes a acontecer à vida das pessoas ou à integridade física, o colaborador deverá comunicar o gestor imediato para devidas medidas corretivas. Nenhum comportamento que coloque em risco a saúde e a segurança das pessoas será permitido. E agora nós vamos falar como agir em caso de um acidente de trabalho. Na hipótese ali de ocorrer um acidente, o colaborador ele deverá informar a liderança imediata, comunicar o setor responsável através de seus ramais e procurar uma unidade de saúde para atendimento médico, mesmo que não aparente gravidade. Como agir em caso de acidente de trajeto? Na ocorrência de acidente de trajeto, o colaborador deve procurar uma unidade de saúde ou atendimento médico mais próximo ao lugar da ocorrência desse acidente, comunicar o setor responsável ou, se estiver impossibilitado, solicitar que alguém entre em contato com a empresa. Quando for acidente de trânsito, é necessário enviar ao setor responsável o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar. Para emissão da CAT. E, bom, algumas condições inseguras versus alguns atos inseguros e condições inseguras. As condições inseguras são aquelas que estão presentes no ambiente de trabalho e que podem levar ali à ocorrência de acidentes. São essas irregularidades físicas ou eletromecânicas que colocam em risco a integridade física e mental do colaborador e também os bens materiais da empresa. Alguns exemplos, dessas condições inseguras são áreas de trabalhos insuficientes, iluminação inadequada, máquinas e equipamentos com defeitos, pisos irregulares, excesso de ruído, instalações com defeitos ou impróprias, falta de proteção em partes móveis de máquinas e falta de sinalização e outros também. E bom, agora falando sobre os atos inseguros, eles são geralmente definidos como causa dos acidentes do trabalho e eles residem exclusivamente no fator humano. É a violação das normas de segurança da empresa. Seguem ali por orientação alguns fatores que podem levar você a praticar alguns atos inseguros, como correr no local de trabalho, brincar no local de trabalho, utilizar objetos de adorno, tais como relógios, anéis, pulseiras, correntes ao trabalhar, improvisar ferramentas e ou equipamentos de trabalho, transportar e levar objetos pesados de maneira incorreta, empilhar materiais de forma insegura, colocar-se em local perigoso, deixar de usar os EPIs necessários, inutilizar os dispositivos de segurança, fazer manutenção em máquinas ou equipamentos elétricos sem estar habilitado a fazê-lo, manipular ou manusear produtos químicos de forma incorreta, nunca reencapar agulhas, fumar próximo a inflamáveis e ou locais públicos e o alcoolismo.
Agora nós vamos passar sobre cada um dos acidentes de trabalho ali de acordo com a NR32, para que a gente fique cada vez mais atento aí a essas questões. Sobre o uso de adornos. A NR32 ela prevê a proibição do uso de adornos pelos trabalhadores, principalmente aqueles que mantêm contato com agentes biológicos. É restringido o uso de alianças, anéis, pulseiras, relógios, colares ou brincos, broches, piercings expostos. Então siga ali a recomendação do seu setor. Outros cuidados são as refeições. Então, não é permitida a entrada de jalecos no refeitório. De acordo com a NR32, o empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho e a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. Referente a bebidas, é proibida a entrada na empresa de pessoas alcoolizadas e também é proibido ingerir bebidas alcoólicas e se utilizar de drogas proibidas durante o horário de trabalho. Outros cuidados também se inclui a ergonomia. Então, obedeça os princípios de ergonomia ensinados para levantamento de peso, utilize sempre a força nas pernas e respeite seus limites, não levante pesos excessivos. Referente a sapatos, de acordo com o NR32, o empregador deve vedar o uso de calçados abertos. Então, são assim os colaboradores do Hospital dos Olhos, dependente da função, setor horário de trabalho, deverão utilizar calçado fechado. Referente a emergências, esteja preparado para uma eventual situação de emergência. Não obstrua os corredores de circulação, saídas de emergência e equipamentos de combate a incêndio, como os extintores e os hidrantes. Ao ouvir soar o alarme com toque contínuo, abandone o local de trabalho, seguindo as orientações do brigadista e das rotas de fuga. Ao tocar o alarme de abandono, nunca volte para buscar pertences pessoais. E em caso de incêndio, não use o elevador, utilize sempre as escadas. Bom, então nós falamos sobre alguns cuidados, né, sobre os acidentes de trabalho que nós podemos evitar, falamos sobre os nossos pagamentos, questões assim, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso código de ética. E primeiramente, o que é esse código de ética? Esse documento ele contempla os princípios de conduta ética mais importantes que devem reger as atividades da Meditrauma, definindo seus requisitos básicos e servindo como base e orientação quanto aos comportamentos esperados dos colaboradores. A diferença, né, entre a ética e a moral, que geralmente existe bastante essa dúvida. A ética, ela lida com o certo e o errado, como um modo social de agir, então ela implica no consenso e na adesão da sociedade. São normas e regras sociais, então ela é guiada pela cultura da sociedade. E o coletivo se constrói a partir do consenso de várias morais. Já a moral, ela lida com o certo e o errado, modo social de agir, ela é adquirida e formada ao longo da vida por experiências. Sobre normas e regras sociais, ela é guiada pela consciência. E sobre o coletivo é o que fundamenta a ética. E qual o objetivo de nós termos um código de ética na Meditrauma? O objetivo desse código é garantir que todas as transações realizadas sejam feitas não apenas com base nos seus valores corporativos, éticos e morais, mas também com respeito às políticas corporativas e à lei anticorrupção. E a quem se aplica esse código de ética? Qual a aplicabilidade? O nosso código de ética aplica-se a todos os administradores, diretores, colaboradores, estagiários, prestadores de serviços e todas e quaisquer pessoas físicas e ou jurídicas relacionadas direta ou indiretamente com a Meditrauma, independente de cargo ou função. Referente à conduta do colaborador, então, o que a Meditrauma, quanto empresa, espera de conduta e comportamentos do colaborador?
Então, ela se refere ali ao conjunto de valores morais que conduzem os comportamentos no ambiente de trabalho e durante o exercício da profissão. Em geral, trata-se dos mesmos princípios exigidos na convivência em sociedade. A primeira conduta do colaborador, que nós esperamos ali, é a gentileza gera gentileza. Então, sempre agir com cortesia, respeito e comportamento não discriminatório. Entender que as pessoas possuem ali as suas diferenças, né? Suas diferenças de religião, de raça, de etnia, orientação sexual, entre outras diferenças. Sempre zelando pelos usos e costumes de outras culturas de pessoas de dentro ou de fora do ambiente de trabalho também. Em segundo lugar, é a ética, que está em primeiro lugar. Então, conduzir suas atividades com honestidade de forma apropriada, mostrando profissionalismo, integridade e defesa do patrimônio e desempenho da Medtrauma. Outra questão da conduta do colaborador é a carreira e desenvolvimento. Então, sempre buscar o autodesenvolvimento com ampliação e atualização dos seus conhecimentos. Estar aberto também e disponível para palestras, treinamentos, workshops e demais eventos com intuito de capacitação e desenvolvimento técnico ou comportamental. E outra questão são os nossos valores, que é sempre respeitar e seguir os nossos valores e cultura da Medtrauma, que é a ética, a agilidade, transparência, responsabilidade e a humanização. Outras informações importantes também que estão na nossa conduta do colaborador é sempre manter uma boa comunicação com a sua equipe. Então, sempre manter uma boa comunicação entre a sua equipe, ter uma comunicação clara, respeitosa com o outro, obedecer os regulamentos, prometer apenas o que você pode cumprir, evitar fofocas, praticar a escuta ativa, manter atitudes positivas. Todo ambiente apresenta pensamentos diferentes e divergências de ideias e valores. Seja tolerante e esteja aberto a novas perspectivas, esteja aberto a críticas, estabeleça limites e respeite a hierarquia da empresa. Outra pontuação importante também dentro da conduta do colaborador, o que nós esperamos dos nossos colaboradores é que a Medtrauma não admite qualquer tipo de assédio moral e condutas que afetem a dignidade ou gerem um ambiente intimidador, hostil ou ofensivo, independente do nível hierárquico ou que prejudique o desempenho das pessoas no trabalho. São igualmente proibidas e consideradas condutas inadequadas atitudes como propostas ou insinuações sexuais verbais, gestuais ou físicas, bem como a prática de assédio sexual. Não é permitida a distribuição ou exposição de material ofensivo, vulgar ou depreciativo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados. Não podem ser feitos insultos, piadas, difamações ou comentários degradantes indesejáveis sobre raça, etnia, orientação sexual, idade, aparência, deficiência física ou mental ou estereótipo de uma pessoa, seja de forma individual, coletiva, pessoalmente ou em qualquer meio de comunicação. Outra questão da conduta colaboradora é o relacionamento afetivo, então pedimos que seja evitado relacionamentos afetivos entre colaboradores em quaisquer níveis da organização, para que não haja choque de interesses e conflitos. A diversidade e inclusão também, então a Medtrauma respeita a diversidade, não aceitamos nenhum tipo de discriminação e preconceito, seja de religião, cultura, nacionalidade, raça, idade, gênero, orientação sexual, estado civil, partido político, condição física, intelectual ou qualquer outra natureza. Agora, referente à conduta da empresa. O compromisso da Medtrauma é manter um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, justo, seguro, produtivo e inclusivo para todos. As lideranças devem ser exemplos dessas práticas para suas equipes e promover o seu desenvolvimento. A organização preza pela transparência em suas ações, comunicando ao seu público interno todo e qualquer fato relevante. Essa conduta minimiza rumores e especulações, assim como reforça o relacionamento e a confiança. Outra conduta de líderes e liderados, esse relacionamento entre líderes e liderados, é ter um comportamento ético
e a responsabilidade de capacitar, acompanhar e orientar sua equipe, realizar sempre a avaliação de desempenho e dar feedback constante para os seus liderados, definir as metas e acompanhar os resultados, conduzir o cumprimento das normas internas, requisitos legais e orientações do manual de conduta, promover a comunicação efetiva com diálogos construtivos, o engajamento e as boas práticas de gestão, realizar as tarefas para o atendimento de metas, manter a produtividade e indicar aperfeiçoamento dos processos, assegurar um ambiente organizado e limpo, além de sugerir melhorias, respeitar as normas internas e a diversidade de pessoas, mantendo bom relacionamento entre lideranças e colegas, e ter claro que o trabalho é realizado em equipe, as metas da empresa dependem de todos. E é importante ressaltar que para o descumprimento de qualquer uma dessas questões que estão no nosso código de ética e na conduta dos colaboradores, existem algumas medidas disciplinares que poderão ser aplicadas. Então, algumas dessas abaixo poderão ser aplicadas em alguns momentos, caso isso venha a acontecer, que é a advertência verbal ou por escrito, uma suspensão, demissão sem justa causa ou por justa causa, exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário do Grupo Sanos e a ação judicial cabível. E logo em seguida, queremos dizer que a sua voz também é muito importante. Então, caso você presencie ou você vivencie alguma situação desconfortável que foi citada anteriormente, não hesite em entrar em contato conosco. Então, nós estamos aqui para ouvir vocês. Então, você pode encaminhar sua mensagem relatando a situação do que você vivenciou ou do que outras pessoas vivenciaram no nosso e-mail, que é ouvidoria@sanosparticipações.com.br. Nesse e-mail, nós garantimos total sigilo das informações e também o acolhimento ali. Né, e posteriormente será ali avaliada a situação e tomada ali as medidas cabíveis. Agora nós vamos partir um pouco para as nossas políticas, as políticas da Medtrauma. Essas políticas corporativas, elas são normas estabelecidas que têm como objetivo alinhar suas expectativas e foco perante determinadas circunstâncias. Por meio delas, são estabelecidas as rotinas e procedimentos do ambiente corporativo. Para sua eficácia, tais regras necessitam ser seguidas por todos, logo que são elas que norteiam o modo de funcionamento da mesma e assim o seu desempenho e resultados alcançados. Referente à integridade. As políticas de integridade da Medtrauma são direcionadores de boas práticas de relacionamentos, auxiliando os parceiros, colaboradores, diretores, clientes e fornecedores a manterem uma postura íntegra de boa-fé e transparente perante qualquer situação. A equipe ela deve se informar sobre as versões atualizadas das políticas e, mais do que isso, todos são propagadores e protagonistas desse documento. Todas as melhorias e sugestões relativas às políticas poderão ser reportadas aos gestores a qualquer momento. Então, caso você veja alguma melhoria ou algo que você acredita que possa ser acrescentado em algumas das nossas políticas, você pode a qualquer momento informar a coordenação e a coordenação entrará em contato conosco para que seja feita essa alteração. Sempre pensando ali na melhoria dos processos e do clima mesmo. A primeira política é a política de comunicação e marketing. Então, nós preservamos bastante pela transparência na divulgação de informações relevantes e a preservação das informações ainda não divulgadas. Por isso, é dever de todos os abrangidos nesse código de ética zelar pelo tratamento das informações que dizem respeito à Medtrauma, consultando o departamento de marketing todas as vezes que informações precisem ser publicadas. Algumas outras pontuações mais específicas dessa política é a comunicação interna, que compõe a comunicação interna, um conjunto de ações de comunicação voltadas exclusivamente aos públicos de relacionamento interno. A comunicação interna tem como objetivo a troca qualificada de informações entre as partes, visando promover maior integração entre o público interno e a organização.
A comunicação externa. O trabalho de comunicação externa tem como objetivo estreitar as relações entre a organização e os seus diversos públicos, além de contribuir para a consolidação de sua imagem institucional. Apuração dos fatos, quando constatado indícios de situações que coloquem em risco o interesse legítimo da empresa. Essa informação, que será tratada como informação relevante, deverá ser analisada pelo Departamento de Comunicação e Marketing e a Diretoria Administrativa Financeira. Algumas informações estratégicas. Toda e qualquer informação que diz respeito a interesse particular da Medtrauma deve ser mantida de forma sigilosa, sendo proibido a sua divulgação. Nesse momento é proibido números, planos, projetos, resultados e estratégias que não sejam objetivo fim de conhecimento público e qualquer outra informação que venha a ser definida como estratégia. Quando houver a necessidade de se divulgar alguma informação, deverá ser avaliada pela diretoria, pelo departamento de marketing ou qualquer porta-voz que esteja autorizado a falar em nome da empresa. Referente às nossas mídias sociais, os colaboradores da Medtrauma não estão autorizados a falar em nome da empresa, mesmo que seja com o intuito de defendê-la. Esse papel é de exclusiva responsabilidade da área de comunicação e marketing, assessoria de imprensa da Medtrauma ou algum porta-voz que esteja a falar, que esteja autorizado a falar em nome da empresa também. Relacionamento com o órgão público. Prezamos por uma postura íntegra de boa-fé e transparente no relacionamento com o poder público, seguindo sempre a legislação vigente e as políticas corporativas e o Código de Ética e Conduta da Medtrauma. Buscamos prevenir a ocorrência de situações, condutas e atos ilícitos contra a administração pública que possam ser caracterizados como prática de corrupção. Ainda sobre o relacionamento com o órgão público, algumas proibições. Então, a Medtrauma proíbe, não tolera qualquer ato de corrupção ou suborno de forma direta ou indireta no seu relacionamento com o agente público. Sendo assim, todos os colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros que atuam em nome dessa empresa estão proibidos a receber, prometer, oferecer ou dar direto ou indiretamente qualquer vantagem devida caracterizada por pagamentos, presentes, trocas de favores ou a transferência de qualquer coisa de valor durante o relacionamento com agentes públicos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas a eles vinculados. Sócios, diretores, empresas, instituições beneficentes, ONGs e etc. Frustrar a legalidade de processo licitatório com ou sem o propósito de beneficiar agente público. Obter a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis. Praticar ato ilícito de qualquer natureza ou ato impróprio contra a administração pública em conluio com o agente público. E utilizar-se de representante para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Então, essa é a política de relacionamento com o órgão público. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a política de LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa política ela tem por objetivo estabelecer regras e orientações básicas para a utilização segura e ética dos recursos tecnológicos da Medtrauma, seguindo as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, objetivando a proteção dos dados pessoais de sua base de contratantes, pacientes, fornecedores, colaboradores e demais envolvidos. Então, o objetivo dela ali é realmente proteger todos os dados inclusos ali na Medtrauma que envolvam os contratantes, envolvam pacientes, envolvam fornecedores, nossos colaboradores e demais pessoas envolvidas. Dentro dessa política, a primeira delas é a segurança da informação. Então, todas as informações geradas, acessadas, manuseadas, armazenadas e compartilhadas no exercício das atividades realizadas pelos colaboradores são de propriedade de uso exclusivo da Medtrauma.
Então, o acesso dessas informações, incluindo o e-mail corporativo, devem estar ilimitados à jornada de trabalho ou período contratual do colaborador, exceto quando haver justificativas à atividade previamente estabelecida. O uso desses recursos. Então, documentos imprescindíveis para a realização do trabalho deverão ser salvos em drives de rede. Tais arquivos não poderão ser gravados em pastas locais, por exemplo, no drive C, né, o drive pessoal, área de trabalho e nos meus documentos, pois não haverá nenhuma garantia de backup, contendo maior risco de perda. Caso ocorra, a responsabilidade será inteiramente ali do próprio usuário. Sobre a gestão de informações, todas as informações sigilosas, sejam elas físicas ou digitais, independente do formato e local de armazenamento de propriedade da Medtrauma ou dos parceiros, devem ser classificadas para permitir facilmente a identificação e tratamento adequado. Em outras palavras, deve ficar claro que quem poderá ter acesso e qual o nível de proteção deve receber. E sobre o tratamento desses dados. Quanto mais dados coletados e quanto mais sensíveis são esses dados, maior o risco e a responsabilidade da organização. No artigo 6º, a LGPD determina 10 princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais. Compreender os princípios da LGPD é fundamental para o processo de adequação, que são eles: a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilidade e prestação de contas. Bom, pessoal, e é isso. Finalizamos o nosso plano de integração. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Em caso de dúvida, você poderá entrar em contato aí com a sua liderança imediata para que ela entre em contato conosco e sane aí a sua dúvida. Ou caso tenha alguma solicitação, você poderá entrar em contato da mesma forma. E desejo aí boas-vindas para você novamente. Que a sua trajetória aqui conosco seja de muitas realizações e de muito sucesso. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.